Oi, gente, eu sou a Jaque e hoje nós vamos apresentar sobre o sistema político da Arábia Saudita. Eu estou aqui com o Arthur, a Ayla, a Débora, o Iago, a Júlia, a Letícia, a Maria Eduarda, a Paula e o Vinícius. Pode passar. E essa é a bandeira da Arábia Saudita. Nesse trabalho a gente vai falar sobre o sistema político, mas com ênfase na política interna, economia, cultura, vai ter também um recorte histórico e vamos falar sobre a religião. Bom, professor, para falar um pouco da contextualização histórica, a gente fez um vídeo que, enfim, a gente vai deixar passando aqui no trabalho e a gente espera que você goste. Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Oi, sou o Vinícius e hoje eu vou contar para vocês a história da Arábia Saudita. O ano era mais ou menos 610. Aí tava lá nosso protagonista, Maomé, domingão, mano, 6 horas da tarde, sem fazer nada. E, mano, sabe, pô, domingo é foda, nada pra ver na TV, velho. Só que nesse dia era um domingo especial, pô. Bateu na porta dele um amigo dele lá, o Anjinho Gabriel, mano, virou pra ele e falou: patrão, eu tenho um serviço pra você, mano. Você vai ter que espalhar a palavra de Deus aí, tá nas suas mãos, pode ir pra... Aí Maomé virou pro anjo e falou: cacetada, Gabriel, só tu pra salvar meu domingo, hein, velho, eu vou. E assim nasceu o islamismo. Passando alguns anos, a gente chega em 622 e Maomé, sabendo que ia ser assassinado como profeta, ele liberou todos os seus seguidores para uma cidade chamada Medina. Não tem nada a ver com o surfista. E é essa migração para Medina que marca o início do calendário islâmico. Já no início do século XVIII, a gente vai ter um cara que vai chamar Sheikh Mohammed Babublé. Eu não sei falar isso aqui, eu vou deixar na tela porque eu não sei falar. Ele começou, de certa forma, a advogar sobre o possível retorno para a original forma do Islã. Esse cara também foi perseguido por vários líderes religiosos, mas em um momento ele foi acolhido e protegido por outro carinha que chama Mohammed bin Saud. Os dois juntos formaram um acordo e que eles se dedicariam completamente a restaurar os puros ensinamentos do islamismo. E foi nesse intuito que nasceu o primeiro estado da Arábia, ou o primeiro estado islã, ali que a gente coloca como marco zero do estado da Arábia Saudita. É que hoje vai ter festinha. O conceito de reino moderno ou estado moderno da Arábia Saudita veio um pouco depois ainda, mais ou menos 100 anos depois. Em 1902, um cara chamado Babublé, para mim também, eu não sei ler, gente, desculpa, eu sou analfabeto. Ele, acompanhado de seus 40 seguidores, marcharam para Riad. Esse evento marcou o início da formação do Estado moderno da Arábia Saudita. Esse cara também capturou o Hijaz, incluindo Meca e Medina, entre 1924 e 1925. Nisso tudo, ele conseguiu reunir todas as tribos em uma só nação em prol daquele movimento Islã. E aí, uma data precisa, no dia 23 de setembro de 1932, depois dessa toda a união, foi nomeado o Reino da Arábia Saudita. O primeiro rei, que foi o cara que eu falei lá atrás, que eu ainda não sei falar o nome, ele foi o que colocou a Arábia Saudita no caminho da modernização. Tipo, foi ele que trouxe saneamento, sistema básico de comunicação, assim, tecnologia moderna, educação, saúde, agricultura, melhorou a infraestrutura, assim. Ele fez o básico, assim, fez o básico, jogou o básico. E o reinado dele durou entre 1932 até 1953. Já o rei Fahd, que teve o reinado de 1982 até 2005, teve o governo dele marcado por um tremendo desenvolvimento socioeconômico que emergiu como uma das principais forças políticas e econômicas daquele território, ali mais ou menos no Oriente Médio. Ele também ajudou a diversificar a economia de uma forma tremenda e promover iniciativa privada, investimento, além de restaurar o governo saudita. Um dos grandes marcos do rei Fahd também foi criar diversos projetos para ampliar as instalações do reino para acomodar diversos peregrinos que viam o país todo ano. E esses projetos também estão relacionados a grandes expansões de dois principais locais mais sagrados do Islã, que seriam a Mesquita Sagrada em Meca e a Mesquita do Profeta em Medina. Ele também foi muito marcado com a preocupação que ele tinha com as questões humanitárias. E no seu governo, a Arábia Saudita forneceu uma enorme assistência humanitária de emergência em vários diversos países. O que está escrito na bandeira da Arábia Saudita significa que não há Deus senão Alá e Maomé é o seu mensageiro. E verde é a cor da bandeira porque acredita-se que a cor do manto de Maomé era verde. E aí deu o surgimento à bandeira. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. O like está aqui embaixo. Fiquem com Alá. Boa noite e até uma próxima. No one told you that was good.
Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o líder político. O nome dele é Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ele está no poder desde 2015, totalizando aí 6 anos. Antes dele ficar no poder, ele foi nomeado ministro da Defesa. Ele é conhecido por ser um político bem conservador, então ele não é muito disponível a fazer mudanças na política. Ele é casado com 16 mulheres e tem 12 filhos. O filho dele, Mohammed, tem um papel bem ativo na política do país também. E apesar dele ser mais flexível, ele também já se envolveu em várias discordâncias, assim, por defender a família em diversos escândalos, inclusive até na prisão de alguns membros. Bom, a forma de governo na Arábia Saudita é a monarquia absolutista, que é baseado na Sharia. Ela funciona como uma forma de constituição para a nação seguir os princípios do Alcorão. Porém, na Arábia Saudita não existe uma constituição feita como em outros países. O rei Salmão bin Abdulaziz Al Saud é o chefe de Estado e também é o chefe de governo. E também é uma monarquia hereditária, ou seja, eventualmente o filho dele, que é esse moço que está embaixo, que é o Mohammed, vai se tornar o rei. E apesar do rei possuir uma quantidade enorme de poder, eles são limitados por um grupo de líderes religiosos, que são os ulemás. Os ulemás são como um corpo de clérigos, são teólogos e sábios versados nas leis muçulmanas. Eles são árbitros da Sharia, que é considerado o direito islâmico. E eles completam vários anos de estudo nas ciências islâmicas, e atualmente os únicos países que ainda usam os ulemás e que os ulemás têm autoridade e influência na política, no caso, é a Arábia Saudita e o Irã. Oi, gente, seguindo ainda sobre o sistema e a forma de governo, como dito anteriormente, o sistema de governo do Reino da Arábia Saudita é uma monarquia absoluta e a regra está nos filhos do rei fundador. Os melhores deles juram lealdade para julgar o livro de Alá e a suna de seu mensageiro. O rei escolhe o príncipe herdeiro e o substitui por ordem real. O príncipe herdeiro será totalmente dedicado ao mandato do príncipe e às funções que lhe forem atribuídas pelo rei. Após a morte do rei, o príncipe herdeiro assume o poder até que o juramento de lealdade seja concluído. As autoridades no Estado constituem-se da autoridade judiciária, autoridade executiva e autoridade reguladora. Todas elas cooperam para o desempenho de suas funções e estão centradas na figura do monarca. Ainda sobre a autoridade executiva, o Conselho dos Ministros define a política interna, externa, financeira, econômica, educacional e de defesa, além de todos os assuntos públicos do Estado. Supervisiona ainda a implementação de leis e considera as decisões do Conselho Shura. Tem autoridade executiva e é a referência para assuntos financeiros e administrativos em todos os ministérios e quaisquer agências governamentais. O Conselho de Ministros é presidido pelo rei, que é o primeiro-ministro, e os membros do Conselho o assistem no desempenho de suas funções. O rei nomeia os vice-primeiro-ministros e os ministros que são membros do Conselho, e os exonera por ordem real. O rei pode dissolver o Conselho de Ministros e reconfigurá-lo à sua vontade. Algumas características que um membro do Conselho de Ministros é obrigado a ter são: ele deve ser saudita por origem, deve ser reconhecido por sua postura, retidão e adequação, não pode ter sido condenado por crime contra a religião ou a honra, e o mandato do Conselho de Ministros não pode exceder 4 anos, durante os quais será constituído por ordem real. Explicando um pouco como funciona o Conselho de Ministros, como a Jaque já falou, cada ministro vai ser indicado pelo próprio rei e muitos desses ministros fazem parte da própria família real. E o próprio ministro, o próprio príncipe, o herdeiro, é ministro da defesa da Arábia Saudita. Bom, todos esses ministros serão encarregados de cada um de seus ministérios e devem ser as autoridades finais do manejo de suas políticas. As reuniões desse conselho são presididas pelo rei, que também é o presidente do conselho, ou um de seus vices. E todas as resoluções do conselho deverão ser definidas após aprovação ou rejeição do rei. Para que as políticas sejam implementadas e que as votações sejam feitas, são necessárias 2/3 dos membros presentes na reunião para que elas sejam válidas.
E cada uma dessas resoluções não podem ser válidas a menos que passem pela maioria dos membros presentes na reunião. Em caso de empate, o rei, que também é presidente, tem o voto de Minerva. Em casos extraordinários, esses que são definidos pelo presidente do conselho, que geralmente vai ser o rei, tem reuniões que podem ser consideradas válidas apenas com metade dos membros presentes. E essas, dentro desses casos extraordinários, as resoluções não podem ser consideradas válidas sem aprovação de 2/3 dos membros presentes. E, além disso, todos os decretos, leis, regulações e etc. São publicados no Diário Oficial e entram em vigor a partir da data da publicação, a menos que haja outra data estipulada em uma determinada lei. Em relação ao Poder Legislativo da Arábia Saudita, ele é composto por um conselho consultivo, que é conhecido como Conselho Shura, que tem como objetivo aconselhar o rei em questões que são importantes para a Arábia Saudita. E a sua primeira sessão foi em 1927. O Conselho Consultivo, ele é atualmente composto por 150 membros, que eles são nomeados pelo rei por um mandato de 4 anos, mas como a Arábia Saudita ela é uma monarquia absolutista, toda decisão que for aprovada pela Assembleia, né, nesse conselho, ela pode ser sancionada ou vetada pelo rei. Existem atualmente 12 comissões que lidam com temas como direitos humanos, educação, saúde, economia, relações exteriores e muitos outros, e os membros do conselho eles são designados entre elas. Um ponto importante para citar também é que em 2003 o Conselho ele anunciou que tinha a intenção de começar eleições para metade dos membros das assembleias locais e para províncias também, mas até hoje essas eleições elas não foram anunciadas, então elas não aconteceram ainda. Outro ponto que é muito importante a gente citar também é que em 2011 o rei ele anunciou que as mulheres elas poderiam ter o direito de serem nomeadas para fazer parte desse conselho consultivo. Boa noite. O Poder Judiciário ele é uma autoridade independente e as decisões dos juízes elas devem ser somente sujeitas à Sharia islâmica. O Conselho Superior de Magistratura ele é constituído por um presidente nomeado por decreto real e 10 membros, que seriam o presidente da Suprema Corte, 4 juízes em tempo integral, o presidente do tribunal, o vice-presidente do Ministério da Justiça e o chefe de circuito de investigação e processamento. O mandato do presidente, dos 4 juízes e dos outros 3 membros são de 4 anos renováveis. O Conselho Superior ele é responsável pelas questões funcionais dos juízes, então promoção, disciplina, delegação, treinamento, autorização, rescisão, etc. Já o Supremo Tribunal ele é classificado no topo da organização judiciária. A sua principal função é revisar os casos UDUD, que são assassinato, amputação e apedrejamento. Ele revisa as decisões em termos de aplicação correta das regras e regulamentos islâmicos e sua interpretação, também como em termos de procedimentos seguidos no julgamento, sem ter nada a ver com retratar os fatos ou avaliar as provas. Agora, os tribunais de apelação, que serão os tribunais de recurso, eles devem rever as sentenças proferidas pelos tribunais de primeira instância depois de ouvir as declarações litigantes, de acordo com o procedimento da Sharia e do processo penal. As competências da jurisdição dos tribunais de primeira instância seriam regras adotadas entre os tribunais com a função do tipo do processo, ou seja, da natureza do litígio, se é comercial, pessoal, urgência, e isso é independente do valor do processo. A competência do local o tribunal competente é especializado nas disputas que ocorrem em seu circuito. Já nos tribunais de execução, eles resolvem disputas de execução independente de seu valor. Eles consistem em circuitos especializados e cada circuito ele inclui um ou até mais juízes. Ele também tem o poder de fiscalização animal e a fiscalização obrigatória. Eu vou falar agora das províncias, mas antes a gente gostaria de ressaltar que a Arábia Saudita é um estado unitário e não tem partidos,
e se organiza em províncias ou estados da Arábia Saudita, também conhecidos como regiões, e oficialmente os Emirados dos Estados do Reino da Arábia Saudita. São as 13 divisões administrativas de primeiro nível. Após a unificação da Arábia Saudita, o reino foi dividido em 6 entidades territoriais administrativas: a província de Yazir, província de Al-Hasa, província de Hejaz, província de Najd, província de Rub al-Khali e a província de Shamal. O rei Fahad bin Abdulaziz Al Saud emitiu a Ordem Real A92 em 2 de março de 1992, conhecido como o Sistema das Regiões, que previa divisão do reino em 3 emirados: Bahá, fronteira do norte, Yauf, Medina, Qazim, Riad, Oriental, Azir, Haid, Jizan, Lameca, Najiran e Tabuk. Posteriormente, as 5 províncias anteriores foram divididas em 13 regiões geográficas chamadas de províncias e regiões administrativas chamadas de Emirados das Províncias. Os Emirados formam a divisão administrativa de primeiro nível da Organização do Reino da Arábia Saudita e são divididas em 136 governados, que são divididos de segundo nível. Em relação à economia, a Arábia Saudita, principalmente por conta de sua localização privilegiada, é um dos principais fornecedores mundiais de petróleo, tanto que é um dos países membros da OPEP. Essas exportações rendem cerca de 90% da economia nacional. Vale destacar também que a produção de gás natural. Porém, a agricultura é mais secundária, pois é prejudicada principalmente pelas condições naturais do solo e por isso foram feitos investimentos para impulsioná-la. Hoje, a principal commodity exportada é o trigo, além de algumas frutas como tomate e melancia. A Arábia Saudita vem adotando a chamada Visão 2030, pois com uma crescente queda nos preços do barril do petróleo, a economia saudita não se sustenta apenas baseada em suas exportações. Assim, observando o alerta criado com as crises dos combustíveis fósseis, o objetivo dessa política é movimentar outros setores nacionais, como a logística, o turismo religioso e principalmente a indústria bélica, que vem sendo muito explorada por conta das tensões regionais em que o país se encontra. Finalizando, alguns dados importantes. O IDH do país foi de 0,854 em 2019, considerado bem alto, e grande parte disso se deve ao sistema público de educação e saúde, que garante uma expectativa de vida de, em média, 75 anos. Bom, a gente trouxe aqui uma fofoca internacional a respeito do príncipe saudita, que ele foi acusado de sugerir matar o rei Abdullah em 2015. O rei já faleceu, e ele não faleceu por conta do príncipe. O príncipe apenas foi acusado de sugerir envenenar o rei. Ele está sendo acusado por um ex-espião da Arábia Saudita de tal feito. O rei atual é irmão do antigo rei, e o príncipe saudita é filho deste atual rei, e é sucessor do trono do reino da Arábia Saudita. Essa é a nossa bibliografia, com todos os trabalhos, matérias que a gente usou para fazer nosso trabalho. A gente queria dar ênfase também no site da Embaixada da Arábia Saudita, que foi onde a gente encontrou muitas informações que a gente não encontrou em outros lugares. E foi esse nosso trabalho. A gente espera que vocês tenham gostado e um bom final de semana, já que isso aqui vai passar na sexta-feira. Beijos!